Pois bem, o autor nos traz aqui algumas informações, né, de que se esse título tivesse sido escrito em outra época, ele teria outro nome, né? Ou seja, algum aspecto seria mais acentuado do que o outro, isso dependendo da época, claro. Em cada época nós vamos ter crenças, ideias, conceitos que vão predominar. Nós vamos ter certos paradigmas, né? Certos padrões para cada época. E esses padrões, naturalmente, vão influenciar naquilo que a gente vai destacar mais em nosso trabalho. Então, se tivesse sido escrito na década de 50, de 60, 70, enfim, né, nós teríamos um enfoque maior em determinado fator que foi pesquisado. E é exatamente isso que o autor nos traz logo no início do seu texto, né? Ele diz que hoje, na década de 90, né, ou seja, nós temos aí mais de 20 anos, né, a produção desse texto, a escolha certamente recairia em conhecimentos e subjetividades, uma narrativa pós-moderna. Meu título, devo confessar, parece situar-se no meio termo, talvez uma tentativa de transmitir as ambiguidades epistemológicas contemporâneas. Pois bem, indo agora para o primeiro item do artigo, nós temos conhecimento, localização e autores. O autor vai nos trazer aqui uma contextualização da década de 60. Nessa década de 60 nós tivemos mudanças nos métodos de pesquisa, mudanças nos princípios de descrição que foram radicalmente opostos, né? E isso merece ser estudado pela sociologia do conhecimento. E só lembrando que a década de 60 foi o início de realização de muitos projetos culturais e ideológicos que foram lançados na década anterior, na década de 50. Os anos 50 foram marcados por uma crise do moralismo rígido da sociedade. Há aqui uma expressão ao famoso sonho americano, né, que não se conseguia mais empolgar a juventude americana. Logo após a Segunda Guerra, nós tivemos essa perspectiva do sonho americano. Posteriormente isso foi caindo, né? Foi se apagando, essa ideologia do sonho americano. Já a segunda metade dos anos 50 prenunciava o que nós íamos encontrar na década de 60. Né? Na década de 60 a gente vai ter o rock de garagem, né? Que vai surgir, e também os movimentos de cinema e de teatro de vanguarda. Principalmente, a gente pode até destacar aqui o Brasil. Então, essa década de 60 ela pode ser dividida em duas partes. A primeira, de 60 a 65, e a segunda, de 66 a 68. Né? 69, muitos consideram já um estado de espírito que vai definir os anos 70. Então, a gente vai ter aqui, nessa década de 60, a segunda onda do feminismo, movimentos civis em favor dos negros e homossexuais, a revolução da igreja católica promovida pelo Papa João XXIII. Enfim, a década de 60 foi bastante movimentada, né? E no que diz respeito ao que nós encontramos aqui no artigo, nessa década de 60, então a gente vai ter aqui uma tipologia complexa de modos pedagógicos e as identidades que esses modos projetam. Então, nessa década de 60, a gente tem o conhecimento sendo representado pela competência. Conhecimento é competência, e essas competências são abordadas aqui como algo que é adquirido por meio de relações sociais. As competências, elas são criativas, as competências são realizações práticas, são realizações sociais. Então, esse conhecimento que o autor tem em mente aqui passou por todas as principais ciências sociais de uma forma ou de outra, que é justamente o conhecimento sendo visto como competência. E aqui nós temos a referência a várias áreas, né? Linguística, psicologia, antropologia social, sociologia e sociolinguística. Na linguística, por exemplo, nós temos o conceito de competência linguística de Noam Chomsky. Né? Chomsky, por exemplo, ele no fim da década de 50, ele produz uma obra muito importante, Estruturas Sintáticas, obra na qual ele faz uma crítica muito dura ao behaviorismo, né, ao comportamentalismo. O comportamentalismo buscava explicar a linguagem como resultado de
estímulo, resposta, né? Então nós falamos, nós adquirimos a linguagem, nesse contato com a linguagem de outras pessoas, nós somos estimulados. Aí tem a questão do estímulo positivo, né? E Chomsky vai criticar muito forte, vai trazer uma crítica muito forte a esse modelo de explicação da linguagem, da aquisição da linguagem, que o comportamentalismo trazia. Chomsky vai trazer essa ideia de competência e desempenho, né? Ele vai dizer que quando a gente fala de linguagem, nós estamos falando também de algo que é inato, né? Então nós já nascemos com um dispositivo que auxilia a captação dessa linguagem. Seria a gramática universal. A gente não vai se deter muito aqui falando sobre isso. De qualquer forma, Chomsky trabalha com essa ideia de competência e também desempenho. A competência em Chomsky vai ser social. Ela vai ser social não porque ela é construída socialmente, mas porque ela tem um aspecto que é inato, né? Então, se ela tem um aspecto inato, a gente pode dizer que todos nós temos esse aspecto, né? Temos essa gramática universal. Por isso que a competência ela passa a ser vista como algo social. O que vai ser individual vai ser o desempenho, que é justamente a manifestação dessa competência, a exteriorização. É no desempenho, por exemplo, que a gente encontra sotaques diferentes, línguas diferentes, estruturas linguísticas diferentes, né? Porque isso diz respeito a estruturas próprias da língua, não diz respeito à competência, mas sim ao desempenho. E não foi apenas Chomsky que trouxe essa ideia que trabalhou essa ideia de competência, né? No caso dele, competência relacionada à área da linguística. Nós vamos ter Piaget, que também trabalhou com essa perspectiva de competência, né? Competência cognitiva. Vamos ter também a competência cultural de Lévi-Strauss, né? Dentro aí da área da antropologia social. Vamos ter a competência dos membros em Garfinkel. Vamos ter isso na sociologia e na sociolinguística, competência comunicativa de Delheims. Então, aqui é importante a gente compreender neste momento que nesse conceito de competência, né, competência também é vista como conhecimento. Essa competência ela é adquirida por meio de relações sociais, ela é criativa, há realizações práticas para adquirir essa competência e também essas competências elas são sociais. Embora o autor não seja vinculado ao conceito de competência, vai tentar demonstrar que essa base de competência traz um possível antagonismo para a comunicação, especificado por meio de procedimentos explícitos e formais em sua base institucional, uma tendência a adotar o populismo. Então nós temos aqui algumas críticas, né, às bases conceituais baseadas na competência, um antagonismo para a comunicação e uma tendência a adotar o populismo. No próximo item nós temos competência e sua lógica social. Essa lógica social da competência revela uma democracia universal na sua aquisição, ou seja, todos os sujeitos são competentes para adquirir conhecimento. Há também um aspecto da criatividade. O sujeito é ativo e criativo na construção de um mundo válido de significados e prática. Há aqui uma referência à criatividade na produção da linguagem de Chomsky, né? Chomsky dizia que os elementos constituintes da linguagem são limitados. Nós temos um limitado número de elementos que podem ser utilizados na língua, mas a combinação desses elementos, né, a variedade de combinações, ela é ilimitada. E aí justamente que revela a criatividade do sujeito. A competência, ela possibilita a revelação dessa criatividade, de o indivíduo se utilizar daqueles elementos que estão disponíveis na língua e, por meio de sua criatividade, gerar novas estruturas. Então, pessoal, essa ideia de competência e sua lógica social, né, que revela uma democracia universal na aquisição, criatividade, autorregulação, acomodação ao contexto, isso representa segundo o autor, uma visão idealista da competência.
E essa visão idealista da competência, ela tem uma falha muito importante. Ela não aborda as relações de poder que estão em jogo na aquisição da própria competência. Então, falar que a lógica social da competência que deve ser enfatizada, né, é a democracia universal, criatividade, autorregulação, acomodação em contexto, e tudo isso representa essa visão idealista. Visão idealista esta que deixa de lado relações de poder que estão em jogo na aquisição da própria competência. Então, quando a gente adquire uma competência, né, isso, claro, dependendo da área que esteja utilizando esse conceito de competência, porque não é apenas um conceito de competência, há vários, né, como nós já vimos aqui, falamos até de Chomsky, né, mas essa aquisição da competência, ela se dá em meio a um contexto onde nós encontramos relações de poder. Por isso que essa visão ideológica, né, ela é muito bem vista pelo neoliberalismo, porque é do interesse do neoliberalismo não abordar questões críticas, né, questões que envolvam a emancipação do sujeito, o pensamento crítico. O objetivo é exatamente esse, ficar no idealismo, né, no mundo das ideias, não partir para o aspecto concreto. Então, é criticada esta visão idealista da competência, né, vista aí na sua lógica social. Então, os teóricos da competência tinham pouca preocupação, ou mesmo nenhuma preocupação com a educação. Essas visões que nós vimos aqui de competência não são visões diretamente relacionadas à educação, né? Essa perspectiva do idealismo. Por isso que nós temos aí essa visão ideológica, né, que está distante desse universo da educação. Daí, mais uma vez, né, esse processo de recontextualização, né, levar o conceito de competência que vem de raízes epistemológicas diferentes, né, diversas raízes epistemológicas, e utilizar esse conceito no universo educacional, fazer essa recontextualização, essa pedagogização, né? De qualquer forma, mesmo tendo raízes epistemológicas diferentes, né, essas áreas que nós vimos agora há pouco, que trabalham com esse conceito de competência, há algo em comum entre elas, que é a postura antipositivista, né? Então elas tinham essa postura antipositivista. Até porque o positivismo ele focava muito na observação, né? No distanciamento do observador com o objeto investigado, há um critério muito sólido, né? Muito rígido nessa sistematização que é a produção do conhecimento, né? Então essa postura antipositivista era comum entre essas áreas que utilizaram aí o conceito de competência. Então, só para finalizar essa primeira parte, né, essa pedagogização ou recontextualização diz respeito à passagem do campo intelectual para o campo educativo. E nós vimos também que há uma lógica social, né, presente nesse conceito de competência. No entanto, uma crítica feita é que, nesse conceito, as relações de poder são deixadas de lado. Relações de poder como relações que interferem no estabelecimento de determinados conceitos, né? Nessa visão idealista que nós vimos agora há pouco, as relações de poder são deixadas de lado. Então, essa lógica social ela vai interessar os membros dominantes, né, do campo oficial de recontextualização. Então, o autor aqui utiliza alguns termos que são importantes, a gente presta bem atenção. Campo oficial de recontextualização. São espaços onde essa recontextualização é legitimada, né? Ela é oficializada, digamos assim. Então, essa lógica social ela vai ser interessante para as classes dominantes, né? Agora, nem todas as disciplinas pedagógicas, né, depois dessa recontextualização, dessa
pedagogização, né, do campo científico para o campo educativo, a gente não vai ter a mesma influência do conceito de competência nas disciplinas. Ou seja, nem todas as disciplinas pedagógicas foram influenciadas pelo mesmo conceito de competência. Então, mudando a disciplina, eu posso ter um conceito de competência diferente. Piaget foi mais importante para a psicologia educacional e para a educação primária. Chomsky foi mais relevante para a psicologia e para a linguagem. Etnometodologia e competência comunicativa para a sociologia da educação britânica. A competência comunicativa de Labov, né, William Labov e Noam Chomsky para os estudos de linguagem. Na verdade, no último caso, o Michael Halliday, né, foi convocado em sua teoria recontextualizada para fornecer um conceito de competência contextual ou competência genérica. Então, pessoal, é importante a gente ter bem claro isso. Nem todas as disciplinas foram influenciadas pelo mesmo contexto de competência. No próximo item, nós temos modelos pedagógicos, competência e desempenho, né? Já falei aqui anteriormente, né, desse conceito de competência e desempenho que foi utilizado por Noam Chomsky na linguística gerativa. Nesse momento, o autor vai demonstrar como a competência recontextualizada, ou seja, no universo educativo, né, criou uma prática pedagógica específica, basicamente na pré-escola e na escola primária. Depois ele vai falar da escola superior, né, do ensino superior, como a competência está presente no ensino superior. Nesse primeiro momento, pré-escola e escola primária. Ele nos traz aqui o quadro 1, conhecimento recontextualizado. Nós temos as categorias espaço, tempo, discurso, orientação da avaliação, controle, texto pedagógico, autonomia, economia. Essa primeira coluna aqui, pessoal, a gente sempre tem que estar fazendo relação com o universo educativo, né? É justamente aí que a gente tem que ter cuidado para não se perder na leitura desses artigos. Os conceitos são muitos, né? São muitos itens presentes nesse artigo e a gente não pode se perder. Então a gente pode até escrever aqui do lado, né? Categorias: espaço educativo ou espaço pedagógico, tempo pedagógico, discurso pedagógico, orientação da avaliação pedagógica, controle pedagógico e por aí vai. Texto pedagógico, autonomia pedagógica e economia pedagógica ou educativa, tanto faz. Você pode utilizar esses termos só para deixar sempre claro que nós estamos fazendo referência ao universo da educação, né? Avaliação educativa, controle educativo, autonomia educativa ou autonomia pedagógica, tá ok? Para sempre a gente estar bem claro que o autor está falando do universo educativo, até porque nós temos essa palavra importante, recontextualizado. Então, se for recontextualizado, nesse caso específico deste artigo, nós já estamos fazendo referência ao conhecimento que está presente no universo educativo. Então, o autor cria aqui dois modelos comparativos de prática e contexto pedagógicos, né? Ele vai comparar um modelo de competência com um modelo de desempenho. Resumidamente, um modelo de desempenho de prática e contexto pedagógicos coloca a ênfase na produção do adquirente, um texto específico que o adquirente deve elaborar, e nas habilidades especializadas e necessárias para a produção desse conhecimento ou produto específico. No primeiro ponto, nós temos o discurso, né? O discurso pedagógico. Nesses modelos de competência, nós temos uma classificação fraca, projetos, temas, generalização dos sujeitos. Então, esse discurso pedagógico é muito mais abrangente, né? Muito mais abstrato. Ele está no mundo dos projetos, dos temas. Os sujeitos são generalizados nesse discurso pedagógico, né? Isso no modelo de competência. Já nos modelos de desempenho, né? Eu sempre vejo nessa relação competência e desempenho, o desempenho como algo mais específico, como algo mais individualizado.
Eu faço até uma relação com a ideia de competência e desempenho de Noam Chomsky, né? A competência sendo aquilo mais abstrato, mais social, né? Enquanto que o desempenho é mais individual, individualizável, né? Mais estratificado, né? O sujeito ele é mais identificado. Há aqui uma classificação mais forte, né? Nos modelos de desempenho. Nos modelos de competência nós temos essa classificação mais difusa, né? Mais abrangente, ok? Então, esse discurso já no modelo de desempenho traz a perspectiva de uma especialização dos sujeitos, uma classificação mais forte, os sujeitos são estratificados, ou seja, os adquirentes aqui têm menos controle sobre a seleção, sequência e ritmo. São atribuídas notas aos textos dos adquirentes, né? E a estratificação desloca as diferenças entre os adquirentes. As classificações são fortes. Então aqui nós temos nesse discurso pedagógico, né, sendo utilizado no modelo de competência e no modelo de desempenho. Já o espaço pedagógico, nós temos nos modelos de competência uma classificação fraca, um controle sobre a construção de espaços pedagógicos, né? Então, nesses modelos de competência, existem poucos espaços pedagógicos especialmente definidos. Os adquirentes aqui têm controle considerável sobre a construção de espaços como locais pedagógicos, e a circulação é facilitada pela falta de limites regulatórios que restringem o acesso e a movimentação. Isso tomando por base o espaço físico, né? E nós já vimos que no caso das pedagogias invisíveis, esses espaços são maiores. Nas pedagogias visíveis, os espaços são menores. Então, já o espaço pedagógico no modelo de desempenho, eles são mais marcados, né? O espaço e as práticas pedagógicas específicas são nitidamente marcadas e explicitamente reguladas. Os limites regulatórios que restringem o acesso e distribuem os movimentos são explícitos e bem marcados. A classificação é forte. Agora, no tempo pedagógico, no modelo de competência, nós temos que esses modelos de competência selecionam o tempo presente com uma modalidade temporal, né? Então, o que vale é o agora, né? O agora é enfatizado, isso tomando por base o tempo pedagógico. Além disso, o sequenciamento fraco e implícito das diferentes atividades, sem uma sucessão aparente, combina-se com o ritmo fraco para enfatizar o tempo presente. Então, justamente nessa proposta de sequenciamento de atividades, por ser justamente fraco, né, faz com que o presente predomine, né, ele se mostre mais forte. Então, no modelo de competência, o tempo pedagógico enfatiza no hoje, né, no presente. A dimensão do tempo da prática pedagógica é o tempo presente da perspectiva do adquirente. No caso da avaliação pedagógica, nos modelos de competência, a ênfase é naquilo que está presente no produto do adquirente. Tomemos como exemplo uma classe na qual um adquirente desenhou uma imagem. Provavelmente o professor dirá: que desenho encantador, fale-me sobre ele. Então, de fato, aqui o foco dessa avaliação pedagógica no modelo de competência é naquilo que foi feito, naquilo que está presente, né? Já no modelo de desempenho, a ênfase está naquilo que está faltando no produto. Vamos considerar uma classe na qual o adquirente tentou pintar uma casa. Provavelmente o professor dirá: que casa graciosa, mas onde está a chaminé? Então aqui o foco é justamente aquilo que está faltando no produto. Étudier ça. Allez. Comme ça. Ah, maintenant, je vais la faire cette lettre. Allez. Monsieur. Oui, c'est très bien, Laetitia, continue. Mais là, tu as oublié de remonter jusqu'au point. Remonte un peu. Non, Johan, non. Il faut que tu tournes ta feuille. Tourne ta feuille. Monsieur. Tourne-la, s'il te plaît. Monsieur. Là, je fais un rond. Mais regarde, oui, Laurent, tu devais remonter encore. Là, tu as oublié de remonter. Remonte. Monsieur, je... Là, stop. Maintenant, tu pars en haut pour faire le rond.
Monsieur, j'ai pas bien regardé. Monsieur. Moi, je ben, vais après. J'ai bien On va montrer, comment on chacun fait va montrer après, son travail. monsieur. Pardon. Comment on fait après, monsieur? Allez, on regarde celui de Jojo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. C'est bien? Tu pourrais continuer, C'est un Joanne, toi. petit peu bien. Un petit peu bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Jojo? C'est comment? Bien. Regarde, non, mais là, si tu veux. C'est comment? Bien. Bien? Oui. Toi, tu dis bien. Marie, elle dit un petit peu bien. Bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Laetitia? Bien, bien. 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 Et toi, Joanne? Bientôt, virgule. Bientôt, virgule. Ce sera l'heure. Ce sera l'heure. Et Olivier? Bientôt, virgule, ce sera l'heure de la représentation. E vale lembrar aqui os termos utilizados nessa tradução, né? Adquirente, né? Por que não utilizar o aluno, né? O aprendiz, né? E adquirente? Às vezes, a utilização de um conceito ou de outro, né? Pode causar alguma dificuldade de compreensão, né? Adquirente, está adquirindo conhecimento, né? Por que não aluno? Por que não aprendiz, né? Não há problema algum. Adquirente é um termo não muito utilizado por nós. No ponto 3, nós temos o controle pedagógico, os modelos de competência. Aqui há uma falta de enquadramentos e classificações explícitos, tornando a possibilidade de uso do controle posicional uma estratégia de baixa prioridade. Além disso, esse controle influi sobre o conceito do transmissor como facilitador e do adquirente como autorregulador, né? Transmissor aqui, o professor, né? É até um termo equivocado, né? Transmitir conhecimento, como se fosse alguém que estivesse depositando conhecimento, né? Então, o controle aqui nesse modelo de competência, né, esse controle pedagógico, tende a ser inerente às formas personalizadas, que variam de aluno para aluno. Nos modelos de desempenho, nesse controle educativo, controle pedagógico, o espaço, o tempo e o discurso originam classificações e enquadramentos explícitos que, embora possam abrir espaços para disputas, constituem e transmitem ordens. Nós temos aqui itens que podem ser facilmente relacionados à própria gestão de sala de aula, né? Depois nós temos o texto pedagógico, os modelos de competência. Aqui o texto não é tanto o produto de um adquirente, mas esse produto indica algo mais além dele próprio, revela o desenvolvimento da competência do adquirente de modo cognitivo, afetivo ou social. E esses são os enfoques. O professor opera com uma teoria de leitura do produto que o adquirente lhe oferece ou não, né? Claro, né? Se a gente, por exemplo, se você é um professor de português e vai trabalhar a leitura, né, você vai partir de uma concepção de leitura, de uma concepção de ensino, né, de uma concepção de língua, né? Essa teoria de leitura marca a atuação do professor, né, e constitui recontextualização das ciências sociais e psicológicas, as quais legitimam esse modo pedagógico, né? Então, há aqui uma ciência que está por trás disso, né? Uma ciência da educação, uma ciência da leitura, uma ciência da língua, né? E isso, de fato, é recontextualizado para o ensino, né? Depois nós temos os modelos de desempenho, eles vão focar muito no texto empírico, né? No texto de fato produzido, né? Aqui o texto pedagógico é essencialmente o texto que o adquirente produz, isso é, o texto pedagógico é o desempenho do adquirente. Esse desempenho é expresso por meio de notas. A atuação profissional do professor consiste em uma prática pedagógica explícita e no sistema de atribuição de notas, que origina um possível trabalho de correção com a teoria diagnóstica correspondente, prática e distribuição de responsabilidades. Na autonomia pedagógica, nós temos um modelo de competência. Embora a construção de um contexto e prática específicos tenham um aspecto em comum, qualquer contexto e prática particular também dependerão das características particulares dos adquirentes e seus contextos.
Como resultado, cada instituição requer um grau de autonomia para que isso seja concretizado, né? Os recursos pedagógicos exigidos pelos modelos de competência tendem a ser menos predeterminados na forma de livros didáticos ou rotinas de ensino. Os recursos geralmente são elaborados pelos professores e, para isso, é preciso ter autonomia. Depois nós veremos que, no universo do ensino superior, esse modelo de competência e da autonomia, ele ocorre de uma maneira mais forte, né? mais visível. Há aqui uma autonomia maior no ensino superior, se comparado, no caso do universo do Brasil, né? Se comparado ao ensino fundamental ou mesmo à educação infantil ou ensino médio. E vamos ter os modelos de desempenho dessa autonomia. Aqui é possível distinguir entre os futuros do desempenho que se referem somente a desempenhos, que ele chamará preliminarmente de modalidades introvertidas, e os futuros do desempenho que sejam dependentes de algum tipo de regulação externa, que ele vai chamar de modalidades extrovertidas. No caso das modalidades introvertidas, enquanto o discurso especializado constrói, isso lhe é autorizado, né? Ele constrói a autonomia, qualquer prática pedagógica particular e o desempenho do adquirente subordinam-se à regulação externa do currículo, no que tange a seleção, sequência, ritmo e critério de transmissão. E no caso das modalidades extrovertidas, a autonomia é nitidamente menor em virtude da regulação externa dos futuros do desempenho. No entanto, aqui é possível, sob determinadas condições administrativas, que as instituições ou unidades organizacionais dentro das instituições desfrutem de autonomia quanto à maneira como distribuem seus recursos financeiros e discursivos para otimizar seu nicho de mercado. Posteriormente, nós temos a economia pedagógica, né, a economia educativa, enfim. Os modelos de competência, os custos de transmissão desses modelos tendem a ser mais elevados do que os custos dos modelos de desempenho. Os custos incorridos na formação de professores tendem a ser altos em virtude da base teórica dos modelos de competência, né? De fato, os modelos de desempenho, pessoal, como eles focam muito no aspecto instrumental, né, no manual, eles acabam sendo até mais baratos do que a formulação desses modelos de competência. Então, no que diz respeito à economia pedagógica, né, os modelos de desempenho eles são mais baratos. Como o próprio autor diz, né? Os custos de transmissão desses modelos, no caso modelos de desempenho, né, são relativamente menores do que os custos dos modelos de competência, porque há essa objetividade do desempenho. Esse caráter explícito da transmissão faz com que os modos, né, relacionados ao desempenho sejam menos dependentes dos atributos pessoais do professor, o que significa um número maior de profissionais disponíveis. E geralmente esses modelos de desempenho são mais suscetíveis ao controle externo e seus aspectos econômicos. In the spring of 1979, in the wake of Britain's winter of discontent, Margaret Thatcher's Conservative Party won a landslide victory. The Iron Lady took the helm of a fading Britain, the sick man of Europe, as it had come to be known. But she refused to accept that decay was inevitable and that the job of the British government was to manage decline. Britain, she believed, could do better. Some socialists seem to believe that people should be numbers in a state computer. We believe they should be individuals. We're all unequal. No one, thank heavens, is quite like anyone else, however much the socialists may pretend otherwise. And we believe that everyone has the right to be unequal. But to us, every human being is equally important. And while she had no shortage of critics,
The Prime Minister is aware that I detest every single one of her domestic policies, and I've never hid that. I think that the honourable gentleman knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it. She was secure in her faith that her conservative vision was right. One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. She knew what Ronald Reagan knew, that free markets and a free people are the best defense against tyranny, and that peace comes through strength, not accommodation. Mr. Speaker, wars are not caused by the build-up of weapons. They are caused when an aggressor believes he can achieve his objectives at an acceptable price. America now stands at a crossroads. One path leads to deficits, decreasing influence, and decline. The other, a renewed American dream we all want. Mr. Chairman, people want to live in peace. Real, lasting peace. The peace that comes from independence of the state and being able to run your own life, spend your own money, and make your own choices. And above all, the peace of a country which is properly defended against any potential adversary.